Fala, profissional contábil, Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia, e na aula de hoje eu quero te mostrar como fazer formatação condicional em matrizes lá no Power BI, beleza? Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito útil aí para o seu dia a dia, tá bom? Então vamos à aula. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma tabela de vendas. Basicamente aqui eu já filtrei o ano de 2018 e eu tenho aqui o faturamento, né, o meu faturamento aí de vendas referente a esse ano, tá? E o que eu quero fazer, pessoal? Primeiro, eu quero conseguir verificar qual foi os meus melhores meses, os meus piores meses, conseguir fazer uma análise visual desses meses aqui. Olhando, eu já consigo ver aqui que, por exemplo, o mês de setembro foi muito bom e tudo mais. Só que eu quero ter essa noção um pouco mais clara. Para isso, eu vou utilizar a formatação condicional. Como é que eu faço para colocar uma formatação condicional em uma matriz? Aqui eu vou clicar na minha matriz, cliquei na matriz, aparece essa parte de formatação, beleza? Só que eu vou entrar aqui na parte do adicione dados para consulta do seu visual. Cliquei aqui e vai aparecer justamente o que eu tenho, né, selecionado na minha matriz, que é o mês texto aqui, e o total de vendas, que é a medida que eu criei para calcular as vendas, tá? Aqui, em total de vendas, eu posso vir aqui nessa setinha, em opções de dados, tá? E eu também posso clicar com o botão direito que aparece algumas opções. Entre elas, aparece aqui a formatação condicional, tá? Então, eu vou vir aqui em formatação condicional e eu vou clicar nessa opção aqui de barra de dados. E olha só o que vai acontecer. Cliquei aqui em barra de dados e aqui ele coloca assim, barra positiva, um azul mais claro, barra negativa, um azul mais escuro, por aí vai. Eu vou dar um OK para vocês verem o que vai acontecer. Não vou fazer nada aqui, tá? Vou dar um OK aqui. E olha o que ele está fazendo para mim, pessoal. Ele está mostrando, ele colocou a barrinha aqui e mostrou os meses que estão melhores. Aqui está com a minha barrinha mais cheia. Os meses que estão menores está com a barrinha mais vazia. E assim eu consigo ter uma visualização dos meus melhores e dos meus piores meses. Eu consigo ter uma análise visual dessa informação. Eu vou alterar a cor aqui, vou botar um azul um pouco mais claro na formatação condicional. Então, vou vir aqui de novo, total de vendas, formatação condicional, e vou vir de novo aqui em barra de dados, tá? E eu vou fazer o seguinte, vou colocar um azul bem mais claro aqui, Vou alterar aqui para o azul mais claro. Vou dar um aqui. E a barra negativa, eu vou colocar um vermelhinho, tá? Se tiver algum valor negativo, que não vai ter, né? Porque é uma análise de vendas. Vou dar um OK. E aqui ele coloca um pouco mais claro. Também não ficou bom. Deixa eu alterar de novo aqui. Colocar uma outra cor. Formatação condicional. Barra de dados. Colocar um azul. Um cinza, talvez fique bom. Colocar um azulzinho aqui um pouco mais escuro. Acho que esse aqui vai ficar um pouco melhor. Tá, ficou bom. Tá? Então aqui eu tenho uma análise visual dos meus melhores e dos meus piores meses no ano de 2018. Então eu consigo ver aqui que o mês de outubro foi o meu melhor mês, por exemplo. Beleza, Diego. Mas se você quiser fazer uma comparação, por exemplo, se quiser comparar o mês de fevereiro com o mês de janeiro, para ver se o mês de janeiro, qual mês que foi melhor, né? Para eu conseguir fazer essa comparação, se eu tive um crescimento ou se eu tive uma queda de faturamento de um mês para o outro. Vamos fazer essa análise? Então, primeiro o que eu vou fazer? Eu vou criar novas medidas aqui, Então, eu vou vir aqui, vou voltar, vou criar novas medidas aqui, Vou vir aqui com o botão direito, nova medida. E a primeira medida que eu vou criar é a medida do mês anterior. Então, eu vou vir aqui, mês anterior é igual a uma calculate. Calculate de quem? Da minha medida de vendas, né? Vendas, total vendas, ponto, vírgula aqui. E eu quero fazer, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês conseguirem visualizar. E eu vou desmarcar a minha matriz. Só para não aparecer essa parte aqui da formatação, tá? Ele vai dar um errinho aqui, mas é só... Não tem problema. Deixa eu fechar aqui. Aí, vou voltar aqui na minha medida, tá? Essa última mudança aqui do Power BI deu essa questãozinha aqui. Então, voltei aqui para minha calculate. Coloquei aqui a minha expressão, que é o total de vendas, beleza?
E agora eu quero fazer o quê? Eu quero verificar qual foi o faturamento do mês anterior ao que eu estou filtrando na minha matriz. Então, vou colocar aqui um date add. Tá? Date add. A data vai ser de calendário date. Número de intervalo, eu quero voltar um mês. Então, vai ser -1, vírgula. E eu quero que ele volte o quê? Um dia, um mês, um trimestre ou um ano. Eu quero que volte um mês. Tá? Bola? Fecha a minha função dateAdd e fecho também a minha função calculate. Beleza, assim eu encontro o mês anterior, tá? Vamos ver se funcionou aqui. Eu vou trazer aqui a medida mês anterior para dentro da minha matriz, tá? Beleza. Então, ó, aqui não está aparecendo o mês... Ó, deixa eu entrar aqui. Ó, o mês de janeiro aqui deve aparecer o mês de dezembro de 2017. Vamos dar uma olhadinha aqui. Em dezembro de 2017, 2018, o valor que está aparecendo aqui é 785.227.14. Vamos ver se em 2017, em dezembro, foi esse valor. Beleza. Ó, exatamente esse valor, 785.227.14. Então, está trazendo o mês anterior bonitinho aqui. Ó. Se eu vir aqui ó, em abril, por exemplo, está trazendo o mês de março. Então, ele está sempre trazendo o mês anterior nessa medida. Mas beleza, não é isso que eu quero. Eu quero fazer uma comparação do mês atual com o mês anterior. Como é que eu faço isso? Vou criar uma nova medida aqui. Nova medida. E essa medida aqui eu vou chamar de MOM. Month of Month, tá? Então, que vai ser igual a um divide. Divide de quem? Do meu mês atual pelo meu mês anterior. Então, vou colocar aqui, ó, mês atual, que é a minha medida de vendas, né? Vendas. Menos o meu mês anterior. A minha medida de mês anterior. Mês anterior, tá? Dividido, aqui vou colocar a vírgula. Dividido por quê? Pelo meu mês anterior. Ele dificulta para achar quando tem ponto, né? Dividido pelo meu mês anterior. Então, beleza. Tenho aqui a minha medida que faz a comparação de um mês para o outro, tá? Se eu tive um crescimento ou se eu tive uma queda. Beleza? Salvei aqui minha medida. E agora eu vou trazer essa medida para cá. Tá? Vou colocar como porcentagem. Coloquei aqui como porcentagem. Para ficar legal. Show de bola. E aqui, galera, agora eu tenho uma variação ó, do mês comparando um mês com o outro. Ó. Por exemplo, aqui, ó, de fevereiro para janeiro, eu tive uma queda no meu faturamento de 14,55. Já no mês de março, eu tive um crescimento. Tá? Eu faturei 534 no mês de fevereiro, no mês de março eu faturei 775. Então, eu tive um aumento aqui. Aí, tive uma queda aqui, um aumento aqui, uma queda aqui, um aumento aqui. Então, essa foi a minha comparação. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma nova formatação condicional para mostrar o seguinte, ó, os meses que forem abaixo de 0, ou seja, os meses que forem negativos, o mês que eu não tive um crescimento, eu tive uma queda, eu quero que ele coloque em vermelho, e os meses que eu tive uma ascensão positiva, eu quero que ele coloque em verde. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Ó? Vou vir aqui de novo ó, na formatação, aqui, na parte de dados aqui da minha matriz, e vou vir aqui agora no Month of Month aqui, com o botão direito e vou criar uma formatação condicional, só que agora eu vou mudar a cor da fonte, tá? Então, vou vir aqui, ó, cor da fonte. Show de bola. E aqui, ó, eu vou colocar as regras, tá? Então, é o seguinte, se meu Month of Month for abaixo de 0, então vou colocar aqui, ó, maior, na verdade aqui, vou botar o maior primeiro, tá? Maior ou igual, na verdade eu quero botar só maior. Se for maior do que 0... Tá? Então, aqui eu vou botar como número. E menor do que o máximo, então vou apagar aqui, ó. Eu quero que ele bote uma corzinha verde. Vai ser esse verde aqui, talvez. Tá? Vou colocar esse verdezinho aqui. Vou criar uma nova regra e vou dizer o seguinte, ó. Se for maior ou igual ao mínimo, vou apagar aqui. E menor do que 0, eu quero que você coloque um vermelhinho aqui. Esse daqui um pouco mais escuro. Tá? Então, vou dar um OK.
E o que ele fez aqui, pessoal? Ele mudou a cor da fonte, ó. Então, tudo que for abaixo de 0, ele coloca aqui negativo. E tudo que for acima de 0, ele coloca positivo. Beleza? Então, essa é uma outra forma de fazer formatação condicional. Eu também poderia fazer utilizando ícones, tá? Ao invés de utilizar a cor da fonte. Então, vou vir aqui, ó, botão direito, formatação condicional. E aqui eu vou adicionar ícones, tá? E aqui, de novo, eu vou colocar as regras, tá? Eu vou apagar essas regras que ele criou aqui e vou criar do zero com vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira regra. Se o valor for maior do que 0, né? Vou colocar um número aqui. Se for maior do que 0 e menor do que máximo, eu quero que ele coloque a setinha para cima aqui. Vou colocar a setinha para cima. Nova regra. Se for igual a 0, eu quero que ele coloque uma barrinha neutra aqui, que eu posso botar como neutro aqui. Deixa eu ver. Posso botar esse tracinho aqui, tá? E eu vou criar uma nova regra, porque se for maior ou igual ao mínimo e menor do que 0, eu quero que ele coloque uma setinha para baixo aqui. Eu vou dar um OK. E agora eu tenho também essa formatação com os ícones, né? Então eu sei quando eu tive uma queda em comparação ao mês anterior e eu sei quando eu tive uma ascendência, quando eu tive um crescimento comparando o mês anterior. O que também é possível fazer, pessoal, é fazer isso através de medidas, tá? Através de medidas eu consigo fazer isso também, tá? Então eu consigo colocar a formatação condicional utilizando a regra de medidas. Por exemplo, se eu não quisesse mostrar o month of month aqui, não quero mostrar essa medida, tá? Então eu vou tirar ela daqui do meu modelo. Vou vir aqui também e vou remover a formatação condicional que eu fiz utilizando a barra de dados, tá? Vou deixar do jeito que estava. Eu só quero mostrar aqui, eu quero mostrar se eu tive um crescimento ou uma queda sem mostrar o month of month. Como é que eu faço isso? Então, como é que eu faria aqui, pessoal? Eu vou criar aqui uma outra medida, tá? Vou criar uma outra medida. Vem aqui, ó, F vendas, nova medida. E essa nova medida eu vou colocar de formatação. Vou colocar o nome formatação. Tá? Que vai ser igual. Eu vou chamar aqui a função switch. Switch. Deixa eu apagar aqui, que eu acho que não foi. Pera aí. Vou de novo. Eu saí da parte da formatação aqui. 3 pontinhos. Nova medida. Eu vou botar aqui de formatação. Beleza? Que vai ser igual a um switch. Vou colocar aqui, ó, switch. Tá? Colocar aqui, ó, na expressão true. E aí eu vou colocar minhas regras aqui. Vou colocar minhas regras aqui. Então é o seguinte, se a minha month of month, né? Se a minha medida month of month for menor do que 0, eu quero que você coloque em vermelho, red, tá? Ponto e vírgula, valor 2. Se a minha month of month for maior do que 0, eu quero que você coloque, por exemplo, um green, coloque em verde. Caso contrário, eu quero que você coloque, sei lá, um blue. Fica ruim blue, né? Vou colocar aqui yellow, talvez? Yellow. Yellow não. Deixa eu colocar um... Deixa nada, tá? Então, eu quero que, se for menor do que 0, coloque em red. Se for maior, coloque green. De bola?
Deu algum ruim aqui, deixa eu ver. Ah, porque eu botei a vírgula aqui. Deixa eu tirar a vírgula. Show de bola. Agora vai. Então, beleza. Tem aqui a minha medida, que vai fazer essa verificação para mim, da formatação condicional. Vou fechar e vou voltar aqui na minha matriz, tá? Aqui na minha matriz, vou vir de novo aqui ó, na parte de dados. E aqui no total vendas, eu vou colocar a formatação condicional. E eu vou botar aqui agora a cor de tela de fundo, tá? E aqui, ao invés de estilo gradiente, eu vou chamar o valor do campo e vou chamar aqui a minha medida, tá? A medida que eu criei de formatação. Coloquei a medida aqui, dei um OK. E aí, o que ele vai fazer aqui? Já de forma automática, ele vai colocar os meses que foram... que eu tive o mês anterior abaixo de zero, ou seja, que eu tive a comparação abaixo de zero, ou seja, que eu tive uma queda ao invés de um crescimento, ele coloca em vermelho. E os meses que eu tive uma crescente, ele coloca em verde. Por exemplo, aqui, ó, se a gente analisar, o mês de fevereiro foi menor que o mês de janeiro. Então, eu tive uma queda, então ele colocou em vermelho. O mês de março ele foi melhor que o mês de fevereiro. Então, ele já colocou em verdinho que eu tive um crescimento ao invés de uma queda. Beleza, pessoal? Então, é assim que vocês fazem formatação condicional em matrizes e em tabelas, tá ok? Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau!